Vão fazer o que eu estou mandando, não. Mas hoje nós vamos focar no BO principal. Eu sabia que isso ia dar rolo. Você não pode botar inimigos no mesmo palanque e achar que tá tudo bom. Eu sabia disso. Eu quero a opinião de vocês, porque por aí vocês não dão opinião, né? Vocês são massa de manobra. Vocês só prestam para votar e pagar imposto. Aqui nesse programa não. Você fala mesmo. Não mande nada para eu ler que eu não vou ler. Eu quero a sua voz. Como a gente faz há mais de 4 anos aqui na Rádio Jornal. O BO é o seguinte. André Moura já mandou recado para o governador. Se o Alexandre tiver no palanque, ele não vai ficar com o governador. Já reuniu a família e já disse isso. O Alexandre, não é ontem, Alexandre, faz. É o que acontece o seguinte, o senador, toda hora, em toda entrevista, disse que dorme tranquilo, deve dormir tranquilo mesmo, né? Já o André Moura disse que o André Moura não pode dormir tranquilo, que a qualquer momento a Polícia Federal está batendo na sua porta. O André não aguentou. E o governador, mais um pepino grosso no colo do governador. Mais um. O primeiro, o pai dele já resolveu. Luiz Mitidieri, meu amigo, um abraço, Luiz. Ouve esse programa todos os dias. Já mandou um recado. Se o PT quiser ficar com o governo, é sem o senador, o Rogério Carvalho. Palavras do pai do governador. O PT só vai subir no palanque do governo se for sem Rogério Carvalho. O pai do governador disse, certo, que o PT pode vir com Márcio Macedo, recebido de braços abertos no Palácio. Com o Rogério Carvalho não quer conversa de jeito nenhum. Porque foi o Rogério Carvalho que botou a Polícia Federal na eleição na casa dos Mitidieres. Estão lembrados? Relembrou o pai do governador. E aí, você vai ficar fora dessa? Você é eleitor, você é contribuinte. Aqui você dá a sua opinião, sem explanar voto contra nem a favor. Certo? Sem colocar a sua opinião do voto a favor. Agora, essa picuinha, e a gente vai relembrar um pouquinho aqui. Há 4 anos, na eleição para governador, o Fábio Mitidieri estava em terceiro, o Valmir estava batendo como bateu, pesado aí, depois não pode ser validado a sua eleição, e foi para o segundo turno. O Valmir foi atrás do PT para se livrar dos processos, ele mesmo foi quem disse. E no debate político, o Alexandre Vieira, como queiram, Alessandro Vieira, né? Alessandro, falei certo agora. Alessandro Vieira, senador, que se elegeu pela direita com a campanha em cima do Bolsonaro, dizia que o Fábio Mitidieri era um atraso, porque era um candidato do Palácio, comandado por... agora eu esqueci o governador. Esqueci agora. Estou ficando ruim aqui de cabeça, viu? O governador que estava na campanha. Aí, de repente, o senador se elegeu. Aí foi todo mundo que criticava para o governo. Belivaldo. Porque hoje eu não estou com a cabeça boa, não. É porque quando o cara sai e faz coisas ruins, a gente esquece. Aí, o que acontece? O senador, juntamente com a delegada, se uniram ao bel prazer para ir para o palácio. Para ir para o palácio. Aí começaram as picuinhas, as fofoquinhas, os ciúmes. E agora o senador, Alessandro Vieira, está batendo toda hora no André Moura. Aí ninguém aguenta. Porque o André Moura foi quem ajudou a eleger Fábio Mitidieri. André Moura e a burrice do Valmir de Francisquinho. Certo?
que foi para o PT, ele mesmo disse, tinha que estar com o PT para se livrar dos processos. Foi o amigo que falou isso aí. E agora, o pepino caiu na mão do governador em época de carnaval. Aí o governador disse agora, ele vai falar aqui, agora, que já vai chegar o carnaval, vão bater papo e tal, vão resolver. André já disse, se ele estiver no agrupamento, o André está fora. Coloque aí a coletiva do governador, por favor, a respeito desse pepino, mais um para o governador resolver. André Moura, inclusive uma crítica dura, falando que ele acorda com o despertador, mas André deve acordar com a polícia batendo na porta dele. Como é que o agrupamento, o senhor como líder desse agrupamento, está lidando com essas falas do senador Alessandro Vieira ao outro pré-candidato ao Senado do agrupamento? Eu acho que foi uma fala muito infeliz do senador Alessandro Vieira. Acho que o senador, eu tenho muito respeito por ele, e ele sempre teve respeito por mim, mas eu acho que a gente tem que respeitar a nossa chapa. Quando nós fizemos um entendimento que essa era a chapa, nós fizemos um entendimento de respeito. Respeito não somente entre eles, mas entre nós. Porque essa é a chapa do governador. Essa é a chapa que nós vamos à rua. Você pode até não votar, como ele disse em alguns momentos, ou não ter afinidade, mas tem que ter respeito. Fala de hoje passou do tom. Não gostei, ninguém aqui está forçado, todo mundo está nessa chapa porque entende que é a melhor chapa para o nosso estado, mas repito, há de haver respeito com todos eles. Eu quero me solidarizar com o André, porque essa fala foi infeliz, você não vê nenhuma declaração de André nesse sentido, nesse sentido que eu digo de forma desrespeitosa em relação ao senador Alessandro. Quero muito bem ao senador, mas ele foi infeliz nessa fala, e repito, aqui quando nós apresentamos essa chapa, a gente apresentou uma chapa que, no nosso entendimento, é a que melhor representa o nosso estado e o nosso agrupamento. Mas, se você tem algum tipo de desconforto, essa chapa, você não consegue se encontrar nessa chapa, você tem que dizer, agora não pode desrespeitar. E o acordo nosso é de respeito mútuo. Espero que isso possa ser lembrado e efetivado, porque não gostei, não concordo, discordo totalmente. Pois aí a fala do governador, eu achei que o governador, por ser um líder, né? Ele está amenizando, mas o André já publicou aqui em rede social, que já falou com a família, né? E que não vai ficar no agrupamento, nem palanque não, que não existe palanque mais, né? André diz que não sobe em palanque com o Alessandro Vieira. Após o senador falar o que falou, né, cara? Você está no agrupamento. Eu falei o mês passado, como é que eu vou pedir voto? Se o senador Alessandro Vieira já dizia, toda hora ele fala isso. Já falou lá no Congresso, enfim, tudo que é lugar, que o André não pode dormir sossegado, porque a polícia a qualquer momento pode bater na porta dele. E não bate não, já entra. Né? Bate. No pobre aqui já entra direto, metendo aquele ferro na porta para derrubar. Político não ele avisa e tal. Aí, o governador não tomou as providências. Não tomou. Outra coisa, o governador está tão tranquilo na eleição dele, precisa o governador Fábio Tidieri chamar o PT para o palanque dele, que esculhambou com ele, levou a polícia para a casa dele, para ele não publicar os santinhos. O pai dele lembrou isso aí, hein? Que foi o Rogério Carvalho, o Mitidieri, o pai, né? Disse que com Rogério, com o PT de Rogério, tem dois PTs aqui, o governo não vai. Se for, o Márcio Macedo é bem-vindo. É bem-vindo. Luiz Mitidieri, né? Meu amigo Luiz Mitidieri, que é ouvinte desse programa. Estou dizendo porque eu já encontrei com ele, ele conversou comigo. Ele disse a um programa de rádio, e aqui a gente diz a fonte, né? Que aqui a gente não tem besteira. Ele disse ao George Magalhães, lá em Carmópolis, que o PT não tem espaço no governo se for Rogério Carvalho. Se for Márcio Macedo, vai pensar. Então o Fábio quer pegar todo mundo, quer pegar os inimigos e botar no mesmo palanque. Fábio, lembre que foi o menino aí, viu? Que jogou pesado aí e balançou a eleição, que você estava balançado e ganhou a eleição.
que foi o André Moura. O André já disse, se ele tiver, aí tem que ser, aí é o governador que tem que dizer, a partir de agora, o Alessandro não está mais no meu palanque. E aí? Olha, depois do carnaval, Inês é morta. Boa tarde. Audiência popular.